Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bem-vindo ao Verifica. Este é o nosso episódio 10 da primeira temporada do podcast que você já sabe, é o primeiro a discutir desinformação e esclarecer boatos que circulam nas redes sociais nesse Brasil. Aqui comigo, como sempre, Gilberto Scofield Jr., diretor de Estratégia e Negócios da Lupa. Eu sou Natália Leal, isso também você já sabe. Sou diretora de conteúdo aqui da Lupa. Tudo bem, Gil? Tudo bem, guria. E olá para você que ouve o Verifica. Visita o nosso site. Guria, tu quer falar qual é o site? É www.lupa.news. E nos acompanha nas redes sociais da Lupa. Bom, hoje a gente trata do assunto que vem rendendo aí manchetes e polêmicas há semanas e parece não ter fim. O vazamento de petróleo que mancha as praias de todos os estados do Nordeste brasileiro. As primeiras manchas de óleo começaram a aparecer ainda lá em agosto e de lá para cá o litoral nordestino tem convivido com esse problema. É isso mesmo, Gil, um problema que em muitos locais não tem um protocolo de resolução, né? A gente ainda tem aí muitas perguntas sem resposta nesse caso, mas também já temos algumas certezas, então hoje a gente esclarece alguns boatos que estão circulando sobre esse derramamento de petróleo. E também vamos falar bem rapidinho sobre a polêmica envolvendo o funkeiro MC Gui. Quem é mais ligado aí em redes sociais deve ter acompanhado esse episódio durante a última semana. E também tem desinformação rolando nesse caso, a gente conta tudo por aqui. Pois é, como já é de costume, a Cristina Tardáguila fala com a gente direto dos Estados Unidos para trazer aí um olhar internacional sobre o que está acontecendo no mundo da checagem de fatos. Nesse episódio, a Cris, que é fundadora da Lupa, aí lembrando, e atual diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN, comenta a pressão que o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, vem sofrendo por conta da nova política aplicada pela empresa na parceria com os fact-checkers. Uma pressão que já tem relação com as eleições presidenciais americanas do ano que vem, claro. E que vai dar bastante o que falar, né? E além de tudo isso, também temos o nosso quadro sobre mitos e verdades na área da saúde. Nessa semana, a repórter Natália Afonso desvenda algumas informações que circulam em redes sociais sobre as doenças do aparelho circulatório. Então, fica com a gente que o Verifica está começando agora. Bom, hoje sou eu quem dá início no nosso podcast. Antes de a gente começar a discutir aqui os nossos boatos de todos os dias, eu convido você que está nos ouvindo a nos acompanhar também nas redes sociais. Você já sabe, a Lupa está no Facebook, está no Twitter e no Instagram. E tudo que a gente publica lá no www.lupa.news também vai para as nossas páginas nas redes sociais. Então não tem desculpa para não acompanhar as nossas checagens e compartilhar informação falsa, né? Bom, vamos começar os nossos esclarecimentos de hoje? Bora, guria! Olha só, a gente vai começar então falando sobre o vazamento de petróleo que atinge o litoral do Nordeste. Faz mais de 2 meses que as manchas aparecem nas praias e nos mangues da região, prejudicando vários ecossistemas locais. E como se não bastasse o prejuízo à natureza, a gente ainda tem que entubar uma onda de desinformação acompanhando esse episódio. E uma das informações falsas mais compartilhadas e mais difundidas aí nos últimos dias partindo de uma fonte oficial, né, Gil? Ah, incrível. Pois é. Na última semana, um tweet do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, causou um maior alvoroço na internet e fez a equipe da Lupa trabalhar feito um mouro. O ministro usou uma foto antiga de um navio do Greenpeace para relacionar a organização ao vazamento do óleo que atinge as praias do Nordeste brasileiro. Nath, conta pra gente. Zero fundamento nisso, né? Pois é, Gil, a gente tem alguns níveis de desinformação aí nesse tweet do Ricardo Salles. Depois da investigação que a nossa equipe fez, já dá pra dizer que não tem fundamento nenhum mesmo, tá? Nessa afirmação do ministro. Então vamos ao que ele disse exatamente pra gente colocar todo mundo aí na mesma página. O tweet do Salles dizia o seguinte, abre aspas, tem umas coincidências na vida, né? Parece que o navio do Greenpeace estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento do óleo venezuelano, fecha aspas. Bom, e isso era acompanhado de uma foto de um dos navios do Greenpeace, não era? Isso mesmo, acompanhado de uma imagem do navio Esperança, é um dos 3 que o Greenpeace tem, utiliza aí para expedições e estudos em vários litorais.
E essa imagem é a primeira camada de desinformação que a gente identifica nessa história, tá? A foto que o ministro usou é de 2016, quando o navio Esperança estava no Oceano Índico, e a gente até poderia interpretar como uma imagem apenas ilustrativa ou algo assim, mas como a gente sempre frisa aqui no Verifica e em outros canais aí da Lupa, esse é o tipo mais comum de desinformação e também um dos que mais confundem as pessoas. Então, o ideal é sempre não usar, né? Quando a situação é grave, não tem porquê a gente usar uma imagem que não seja daquela situação específica para ilustrar o que está sendo dito. Então, a gente já podia aplicar um falso nesse tweet do ministro só pelo fato dele ter usado uma foto antiga, tá? Bom, mas não foi somente isso que a gente fez, né? Além da foto, a Lupa verificou se o navio do Greenpeace estava de fato navegando próximo ao litoral brasileiro na época do vazamento, como disse o ministro. E o que a gente concluiu, guria? Gil, a gente observou a rota que o navio do Greenpeace seguiu nos últimos meses e também fomos fazendo um cruzamento aí com as informações sobre o aparecimento das manchas de óleo no litoral brasileiro. Aí a gente conseguiu ver que, por exemplo, no dia 30 de agosto, quando foram avistadas as primeiras manchas em 2 praias da Paraíba, esse navio estava bem longe da costa brasileira, tá? Estava precisamente na Guiana Francesa, o que significa aí mais ou menos uns 2.500 quilômetros de onde apareceu o petróleo. Ou seja, a viagem do Esperança na costa brasileira é posterior ao aparecimento das manchas de óleo. Então é impossível que esse navio tenha causado esse vazamento, sabe? Pois é, a linha do tempo não fecha, né? O ministro também disse que o navio estava viajando em águas internacionais, próximo à costa brasileira. Mas a verdade é que a maior parte da viagem do Esperança foi feita dentro da zona econômica exclusiva que pertence ao Brasil. Ou seja, dá para se dizer que foi dentro de águas brasileiras e não em águas internacionais, correto? Corretíssimo. Mais 2 camadas de desinformação aí no conteúdo compartilhado pelo ministro Ricardo Salles. Então a gente já tem 3. A foto é antiga, não é do navio aqui perto do Brasil, né? É de uma expedição no Oceano Índico. A chegada do Esperança à costa brasileira é posterior aos primeiros registros de óleo, então, nas praias do Nordeste. E a viagem não ocorreu em águas internacionais. Aí alguém pode perguntar o seguinte: ah, mas o navio pode ter vazado esse óleo lá no meio do mar e depois veio aqui para a costa brasileira. E a gente também checou isso e não foi bem assim, né? Pois é, não foi. A informação mais recente sobre o local do vazamento é de um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que indica que ele tem ocorrido no mês de junho, em alto mar, a cerca de 700 quilômetros do nosso litoral. Em junho, o navio do Greenpeace estava no Atlântico Norte, primeiro no Reino Unido, depois em Portugal. Então, ele não passou por esse ponto onde se estima que tenha ocorrido o vazamento. E só para fechar, Gil, até agora foram recolhidas cerca de 1.000 toneladas de petróleo, né, nas praias atingidas aí no Nordeste. E enquanto isso, a capacidade de armazenamento desse navio do Greenpeace, o Esperança, é de 425 toneladas. Ou seja, menos da metade de tudo que já foi removido em óleo nas localidades atingidas lá no Nordeste. É muita coisa, né? Se você se perdeu aí no fio dessa conversa, dá uma olhada lá no site da Lupa, onde a gente publicou a checagem com todos os detalhes. Nath, você quer dizer o site da Lupa? Não. Tá bom. E tem mais desinformação sobre esse caso? Tem mais coisa ainda, Gil. Tá tudo lá no site que eu não vou dizer. Tá bom. Num dos episódios anteriores, a gente já comentou sobre um vídeo de Portugal que estava sendo compartilhado como se fosse, né, daqui do Nordeste. Tinha um equipamento jogando uma substância escura no mar, né? E aí se dizia que era o vazamento, a gente concluiu que não era. E agora começou a circular um outro vídeo que diz que algumas embalagens de uma multinacional francesa foram achadas nas praias brasileiras. Essas embalagens tinham óleo dentro. Isso indicaria, então, que a empresa é a responsável pelo vazamento, tentando relacionar e fazer uma crítica junto nessa birra do presidente Bolsonaro com o Macron, né? Pois é, e não é verdade isso, né? As embalagens foram achadas na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, mas porque elas foram reaproveitadas para armazenar o óleo retirado do mar e da areia. A empresa francesa em questão é a MAPA, que fabrica luvas, ou seja, as pessoas pegavam as luvas para usar no trabalho e reutilizavam as embalagens para colocar o petróleo dentro. A própria Marinha, que trabalha para descobrir a origem do vazamento, afirmou que a MAPA não tem nada a ver com isso, nem sequer é alvo de investigação. Pois é, Gil, o que a gente sabe só até agora, né, é que o óleo tem origem em 3 campos de petróleo venezuelanos
Mas isso também não quer dizer que a Venezuela é a responsável pelo vazamento, Exato. embora a gente já tenha ouvido essa afirmação aí, inclusive de fontes oficiais. Uma coisa é a origem do petróleo, né? Outra coisa é quem vazou. Exatamente. O mais provável é que se trate de um navio clandestino que fazia o transporte do petróleo de uma forma pirata mesmo, então talvez ainda demore aí pra gente saber o que causou, de fato, esse desastre ambiental, né? E aí é bom lembrar que a Venezuela está sob sanção econômica, né? Então, assim, deve ter muito navio clandestino fazendo transporte de óleo, porque ela é uma superprodutora de petróleo e ela está sob sanção. Então, enfim, essa possibilidade é uma possibilidade que não pode ser descartada. Enfim, esperamos que pelo menos a remoção do petróleo seja rápida, né? E que essas consequências não sejam tão desastrosas como se desenham até agora. Assim a gente espera, né? Bom, esclarecidos esses boatos, então, sobre o vazamento de petróleo no Nordeste, não tem mais desculpa para compartilhar informação falsa, portanto, né? Só olhar lá no site da Lupa, que eu não vou dizer de novo. www.lupa.news. Isso aí. Então a gente segue pro nosso próximo assunto. Na última semana, quem é mais ligado em redes sociais deve ter acompanhado a polêmica em que se envolveu o funkeiro MC Gui. Tu conhece o MC Gui? Ah, eu passei a conhecer. É, né? pois é. Stop making stupid people famous. Todos nós. Bom, de férias na Disney, o MC Gui fez um vídeo aí num passeio, publicou no stories do Instagram. Nesse vídeo mostrava uma menina fantasiada, tava ali rindo com alguns amigos e tal que estão acompanhando ele lá. Muita gente começou a comentar que ele tava fazendo bullying com essa menina, que ela usava uma peruca, provavelmente parte da fantasia, que essa menina teria câncer. A história foi crescendo, o MC Gui apagou os vídeos, disse que não tinha intenção de fazer bullying com ninguém e tudo mais, mas aí com um monte de gente falando sobre o assunto, o que aconteceu? Deixa eu ver, desinformação? Não tenho a menor dúvida. Exatamente. Começou a aparecer no Facebook que a cantora Marília Mendonça teria se disponibilizado, então, a pagar o tratamento da menina que aparecia no vídeo do MC Gui, o que não é verdade, né? Não é verdade. A própria cantora tuitou dizendo que se ela não tinha falado que ia fazer aquilo, era porque a informação não procedia. O mesmo disse a assessoria de imprensa da cantora, tá? Então, é boato que a Marília Mendonça disse que pagaria o tratamento da menina. Aliás, nem sequer se confirmou essa informação de que a menina teria alguma doença de fato. Então, mais um monte de conteúdo duvidoso circulando por aí. Na minha opinião, eu vi o vídeo, a única coisa verdadeira dessa história toda, sem a menor sombra de dúvida, é que era bullying. Isso eu não tenho a menor dúvida. Todo o resto eu não faço a menor ideia, não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma outra informação a respeito também disso. Me pareceu verdadeiro que a família estava fantasiada de Monstros S.A., que a menina estava fantasiada de Boo. Isso. Assim, de resto, era um conjunto de pessoas fazendo bullying com uma situação desconhecida para elas. Isso. É só isso, né? Isso, pois é. Mais um exemplo, né, desse fenômeno que toma conta de qualquer rede social. A gente sabe que tem conteúdo falso aí circulando em posts no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente trabalha sempre para combater isso. Mas sabe onde também tem aparecido muito conteúdo falso? Onde? Nos anúncios feitos no Facebook por políticos nos Estados Unidos. E isso tem relação com a nova política da empresa para checagem de fatos na plataforma e está gerando uma pressão absurda sobre o Mark Zuckerberg. Agora, os próprios funcionários do Facebook escreveram uma carta para o fundador da empresa criticando essa nova política. Pois é, quem fala pra gente sobre isso é a Cristina Tardáguila, fundadora da Lupa e diretora adjunta da IFCN, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Diz aí, Chris. Ei, Gil. Oi, Nath. Hoje eu vou precisar retomar aquele assunto dos anúncios que os políticos americanos andam fazendo no Facebook, viu? É que o tema voltou a gerar o maior debate aqui nos Estados Unidos e merece de novo a nossa atenção, porque pode, claro, acabar afetando o dia a dia da plataforma no Brasil também e a gente precisa ficar de olho, óbvio. Bom, vou recapitular um pouquinho o que já rolou para que o nosso ouvinte não fique fora do tom. Há alguns dias, o presidente Donald Trump postou no Facebook, gente, um anúncio pago dizendo que o ex-vice-presidente americano, Joe Biden, que pode ser ainda candidato à Casa Branca no ano que vem, foi investigado por corrupção na Ucrânia. Essa informação, como a gente já disse aqui, é falsa. Mas mesmo assim, o Facebook deixou que esse anúncio com esse conteúdo continuasse ativo e rodando na plataforma. E, claro, continuou faturando em cima dele.
recebeu, é óbvio, um monte de críticas, inclusive da senadora democrata Elizabeth Warren, que disputa as primárias no partido dela e que pretende concorrer à Casa Branca aí, rivalizando com Trump. Bom, para marcar o ponto de discussão dela, a Elizabeth Warren foi para o Facebook e postou um anúncio falso dizendo que o Mark Zuckerberg, fundador da plataforma, tinha decidido apoiar a reeleição de Trump em 2020. Era também falso, um conteúdo obviamente falso. Mas a Elizabeth Warren queria saber se a empresa deixaria ou não esse anúncio no ar, como havia feito com o anúncio do Trump. O Facebook deixou rolar solto o anúncio da Elizabeth Warren. Bom, agora vamos lá à notícia dessa semana. O que é, gente, e o que não é um político. E aí virou moda aqui nos Estados Unidos fazer testes no próprio Facebook, no sistema ali de anúncios, para saber o que fica e o que sai. E olha que história interessante. No fim da semana passada, um grupo de esquerda chamado The Really Online Lefty League postou no Facebook um anúncio dizendo que uma determinada senadora republicana apoia o Green New Deal, que consiste ali, basicamente, numa série de propostas econômicas para ajudar a combater as alterações climáticas, algo que ela jamais fez e nem pretende fazer. Para surpresa de todo mundo, o Facebook foi lá, gente, e tirou o anúncio do The Really Online Lefty League do ar. Aí, né, o caos se formou. Grupos altamente politizados não são sinônimo de políticos, pelo menos ao que tudo indica nas regras do Facebook. E aí a CNN, que cobre bem esse tema, foi em cima. Perguntou para o Facebook como seria se o mesmo post com o mesmo conteúdo tivesse sido postado na plataforma por uma senadora democrata. E o Facebook disse claramente que se isso tivesse acontecido, esse mesmo anúncio jamais teria sido removido. Então, gente, concluindo, o mesmo conteúdo postado por dois perfis diferentes teriam, portanto, destinos diferentes. Vai vendo a complicação. E aí, adivinha, vou adicionar aí uma camada de complicação. O ex-senador pelo Alasca, o Mike Gravel, que concorreu à indicação do Partido Democrata à Casa Branca em 2008 e que é tido aqui nos Estados Unidos como um dos mais reconhecidos políticos, por, enfim, toda a carreira que ele tem desde os anos 60, apesar de agora não estar em campanha, pegou esse mesmo anúncio e publicou de novo, pagando ao Facebook para que esse anúncio rodasse na plataforma. E o que o Facebook fez? Foi lá e derrubou o anúncio do Mike Gravel. Ou seja, não precisa estar em campanha para ser considerado político, pelo menos do ponto de vista do Facebook. Pois é, né, gente? Bem complicada a definição de político e não político do Facebook. E para arrematar a coluna de hoje, Gil e Nath, eu vou contar para vocês o que o New York Times trouxe na segunda-feira. Uma reportagem dizendo que, diante dessa polêmica sobre os anúncios políticos no Facebook, funcionários da casa, ou seja, funcionários do próprio Facebook, encaminharam uma carta ao Zuckerberg e aos principais diretores da empresa dizendo que não estão de acordo com a política da empresa sobre o assunto. É uma situação, digamos ali, de fogo amigo, né não? E aí, como é que faz, gente? Como é que faz com fogo amigo? Um abraço grande a todos e até semana que vem, hein? Obrigada, Cristina Tardáguila. Bom, a gente tem que ficar bem de olho aí no que vai acontecer, no comportamento do Facebook com relação à eleição americana, porque a gente também tem eleição no ano que vem. E a gente sabe aí que o Facebook tem sido um ator importante, né, nos nossos processos eleitorais. Então, tudo que acontece lá nos Estados Unidos, a gente tem que observar, porque em alguma medida pode se reproduzir aqui, né, Gil? E que vai ser eleição hiperlocal, a escala pode ser muito maior. E bem mais difícil, né, de estar acompanhando, monitorando, né? É verdade. Bom, e agora está na hora do nosso quadro, sempre muito esperado, sobre os mitos e verdades na área de saúde. Na semana passada a gente falou aqui sobre câncer, que é a segunda doença que mais mata no Brasil, certo? No episódio de hoje a gente vai falar sobre os problemas de saúde que mais matam os brasileiros. Você lembra quais eram, Nath? Acho que eram as doenças do aparelho circulatório, era isso? Isso aí, muito bem. Os dados do Ministério da Saúde mostram que 358 mil pessoas morreram em 2017 por doenças relacionadas ao aparelho circulatório, como infarto, acidente vascular cerebral, entre outros. Pois é, e a gente recebeu, então, pedidos de checagem, né, de leitores, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pedido da Tereza da Silva, aqui do Rio de Janeiro. Ela mandou pra gente uma sugestão através do Lupa Aqui, que é um formulário que a gente tem disponível lá no site da Lupa,
no www.lupa.news. Falou! E aí a gente foi então verificar o que ela nos pediu e para poder explicar um pouco melhor essa história, eu vou chamar ela, a máquina, o mito, a nossa repórter Natália Afonso. Olá, Natália! Oi, Nath. Oi, Gil. É isso mesmo. A Tereza mandou aqui uma sugestão que fala sobre infarto, também conhecido como um ataque cardíaco, que pode acontecer quando uma artéria fica entupida ou quando ela também se rompe. Em ambos os casos, o sangue ele não consegue chegar ao coração e a pessoa sofre o ataque, né? A mensagem que a Tereza encaminhou dizia que uma pessoa se sentir uma dor ou dormência no braço esquerdo é um sinal de que ela está prestes a ter um infarto. Mas é isso mesmo? Bom, Gil, uma dor no braço não é um sinal definitivo de que uma pessoa esteja tendo um infarto, né? Essa dor pode estar relacionada a diversas outras razões, como, por exemplo, alterações nos músculos, né? Mas vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes, a dor no braço esquerdo é um dos sinais de um ataque do coração. Para tirar essas dúvidas, conversamos com o Dr. Celso Amoedo, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele disse que a principal característica da dor do infarto é que ela se irradia do peito e se espalha para outras partes do corpo, como as costas e também o braço esquerdo. E além da dor no peito, outros sintomas que podem e costumam aparecer são suor frio, palidez, falta de ar, sensação de desmaio. E todas as informações que a gente falou aqui estão lá no site do Ministério da Saúde, caso alguém queira conferir. Ô, Nath, deixa eu tirar uma dúvida. Esses sintomas que tu citou, eles são para homens e mulheres, não tem diferença? Esses sintomas que eu citei agora, Nath, podem acontecer em homens e mulheres. Mas nós, mulheres, temos uma peculiaridade aí. A dor pode começar na região do estômago, o que não é comum nos homens. Aí acaba que pode ser confundido com outras coisas e outras dores que a gente sente também na região abdominal, até como dores de cólica menstrual, né? E vem cá, outra parte do texto encaminhado pela Tereza da Silva dizia que para adiar o infarto se deve tossir. O movimento iria ativar a circulação e impediria que o coração parasse de bater. É isso mesmo? Essa informação já circulou bastante, Gil, mas ainda tem gente que duvida. Mas, segundo o Ministério da Saúde, não há evidências científicas que comprovem que tossir ajude durante o infarto. Por telefone, o Dr. Celso Amoedo informou que essas informações também não têm comprovação e que ele nunca viu diretrizes aconselhando tossir para evitar aí um ataque cardíaco. Nath, mais uma coisa. Também estava circulando um tweet aí esses dias que dizia que se por acaso a pessoa estivesse tendo um infarto, ela deveria tomar 2 aspirinas. Tem algum fundamento? Bom, Nath, sim. Segundo o Dr. Drauzio Varela, o uso de aspirina é uma das medidas indicadas na hora de socorrer alguém que está tendo um infarto. E esse medicamento ajuda a dissolver coágulos sanguíneos, que são os responsáveis pelo infarto na maioria das vezes, como a gente já falou aqui. Mas é preciso ter muito cuidado, já que algumas pessoas têm alergia a essa droga. Então não é indicado, um tratamento indicado para todo mundo. Muito bem, Nath. Mais uma aula sobre saúde aqui, esclarecendo os mitos sobre as doenças do aparelho circulatório, que são a principal causa de morte no Brasil. Vale lembrar que em episódios anteriores a gente já falou sobre câncer de mama, sobre depressão e sobre boatos bizarros que circulam em redes sociais. Então, se você não ouviu ainda, volta aí nos episódios no seu player de podcast favorito e escuta lá, ok? Isso mesmo, assim a gente vai chegando ao final desse 10º episódio do nosso Verifica, o primeiro podcast em português sobre boatos e desinformação. Gilberto, tens alguma coisa para compartilhar com a gente? Tenho, guria! Olha só, gente, quero convidar todo mundo aqui para quinta-feira, na Livraria da Travessa de Ipanema, 7 horas da noite, para o lançamento do livro do qual eu faço parte. Eu vou explicar por que eu estou dizendo do qual eu faço parte. Na verdade, o livro não é só meu, é um livro de vários autores, mas é um livro sobre essa desinformação, né? O livro se chama Pós-Verdade e Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas, que é uma reunião de artigos e entrevistas sobre desinformação, tá? Lançado pela editora Cobogó, tem 8 artigos, 2 entrevistas e a gente fala principalmente aí da era das redes sociais e dessa questão da desinformação, mas aí sobre várias dimensões, da filosofia, jornalismo, a tecnologia, enfim, psicologia social, além de mim, né, que tem um artigo do ponto de vista de checagem de fato,
Você tem outros articulistas, como a Tatiana Roque, que é filósofa em matemática, e a Fernanda Bruno, que é doutora em comunicação, que falam sobre a ponta do iceberg de desconfiança, onde elas partem aí das eleições de 2018 e desse crescente nacionalismo, para discutir aí um pouquinho sobre até que ponto as pessoas são manipuladas por fake news ou não. O Francisco Brito, que é doutor em Sociologia de Direito da USP, diretor do Internet Lab, fala especificamente sobre se ele estuda, no caso, analisa a campanha do Bolsonaro sob a ótica da intermediação do conteúdo para tentar descobrir se o WhatsApp efetivamente elegeu, né, o candidato. E por aí vai. O Eugênio Butti, o jornalista também. Todos os nomes fundamentais aí do nosso jornalismo e do estudo de... Até porque a desinformação não é um problema apenas jornalístico, né? Não é, a gente já falou sobre isso muitas vezes aí. Eu acho que a coisa bacana do livro é isso, é que ele tem uma pegada multidisciplinar, entendeu? Ele não que é o que a gente está precisando, né? Para refletir um pouco mais sobre esse tema, eu acho. Também acho. Então estão todos convidados. Então, todo mundo lá. Quinta-feira, dia 31? Isso, 31, né? Isso. De outubro. Às 19 horas ali na Livraria da Travessa, na Visconde de Pirajá. Isso. Não me lembro o número. Eu também mas não. É em Ipanema, quase no Leblon, né? Bota um Google aí que todo mundo acha. Quem ouviu o podcast, for lá, avisa o Gil que tá indo porque ouviu no podcast. Que Vai ter um bate-papozinho lá sobre isso. vai ter um autógrafo também especial do vai nosso ter. Gilberto Scofield Jr. no Sim. seu livro, não é? É sim. Bom, então para seguir acompanhando as informações da Lupa, né, que a gente confere, é só seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, também ficar de olho no nosso site, que eu não vou falar, porque já falei 18 vezes hoje. Se você tiver uma sugestão de checagem, é só escrever pra gente no lupa@lupa.news. A produção e reportagem do Verifica Você já sabe, são da equipe da Agência Lupa, e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana a gente tá de volta para falar mais sobre os conteúdos falsos que infernizam a vida da gente. Então, uma ótima semana para você, um beijo, tchau. É isso aí, gente. Tchau e até semana que vem. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.